E o ano de 2025 está se encerrando. Por que eu estou dizendo está se encerrando? Porque os principais dados estatísticos ainda estão sendo divulgados. Até o presente momento, temos aí as parciais até o novembro e alguns setores estão apresentando uma performance um tanto quanto que preocupante. Quando a gente fala, por exemplo, da pesquisa mensal da indústria, produção física, ao longo do ano de 2025, até novembro, ele cresceu apenas 0,6%. O comércio, por sua vez, apresentou uma queda de menos 0,3%. O único setor que se salva, para variar, é o setor de serviços, que cresceu 2,7%. A agropecuária, pelo menos a projeção para esse ano de 2026, está apresentando uma queda com relação à safra recorde do ano passado. Bom, juntando todos esses dados, isso já nos permite ter uma previsibilidade daquilo que pode acontecer no ano de 2026, notadamente no que diz respeito ao nível da atividade econômica, ou seja, o Produto Interno Bruto. E a projeção, segundo o relatório Focus, é de que nesse ano de 2026 a nossa economia vai crescer 1,8%. Ora, bem abaixo da performance do ano de 2025, pelo menos em termos estimativos. Bom, e a grande questão é, por que essa perspectiva de crescimento abaixo daquilo que foi em 2025? Então, existem alguns elementos importantes a serem considerados. Por exemplo, a quebra de safra. Nós sabemos que a performance do PIB no ano passado está diretamente vinculada a essa safra recorde, então, que acabou contribuindo para um crescimento expressivo do PIB. Um segundo elemento, e que nos preocupa bastante, é exatamente esse esgotamento do ciclo de serviços, que começou a apresentar uma performance extremamente interessante logo depois da pandemia, mas as projeções já mostram que ele já está chegando ao seu limite. E a partir desse ponto, a tendência é de queda. Quando a gente fala de investimentos, ora, já várias vezes já comentei por aqui de que os investimentos ao longo dos últimos anos ele vem caindo. Aliás, investimentos que estão sendo realizados estão bem abaixo daquilo que seria o desejável. E isso acaba comprometendo a capacidade produtiva do país. Um outro elemento, a incerteza fiscal, principalmente no ano eleitoral como será 2026, que notadamente a gente sabe que o governo tem essa tendência de gastar mais. Bom, e temos aí um outro elemento importante, o nível de endividamento e inadimplência das famílias brasileiras. Isso tem um impacto direto sobre o comércio e, consequentemente, também sobre o setor de serviços. Voltando um pouquinho a essa questão do ano eleitoral, onde caracteristicamente ou historicamente o governo tende a gastar mais. E aí é o que todo mundo pergunta. E isso não ajuda o nível de atividade econômica? Sem dúvida alguma. Mas nós temos dois pontos aí a serem levantados. Primeiro, a questão da inércia dos juros. Ou seja, existe uma perspectiva de que ao longo desse ano de 2026 a taxa de juros permaneça no patamar relativamente alto. E um segundo elemento, a limitação na capacidade de produção. Então, justamente pela falta de investimentos, isso acaba comprometendo a capacidade produtiva do país e, não podemos esquecer, a demanda continua aumentando. Mas à medida que eu tenho limitação na capacidade produtiva, isso impacta sobre preços, consequentemente poderá fazer com que o Banco Central mantenha a taxa de juros elevada em um período de tempo maior.